Graça e paz. Como é bom estarmos reunidos em nome do Senhor. Ultimamente, antes de começar, só gostaria de lembrar que hoje é dia 31 de outubro e hoje nós celebramos 504 anos da Reforma Protestante, que é muito importante para nós, para a Igreja de Cristo. E dentro disso, a gente tem passado por muita coisa, Eu fiquei preparando essa mensagem e lembrando daqueles irmãos e irmãs que nós perdemos nos últimos anos. Da minha família em particular, tivemos uma perda. Na família da Rebeca também tivemos outra perda. De homens de Deus, homens que são exemplos na caminhada. Na nossa comunidade também nós perdemos pessoas que nós vamos sentir falta, e estamos sentindo falta. Que nós só encontraremos elas, e isso nos consola na eternidade, graças a Deus. Mas além dessas perdas, nós também tivemos outros tipos de perdas. Perdas de afetos, perdas de relacionamentos, perda de comunhão. Muitos contatos e muitos relacionamentos nossos ficaram mais frios. Por quê? Por conta das telas. O nosso contato passou a ser através da telinha do nosso dispositivo. E aquele olhar que a gente consegue enxergar o profundo do coração fica difícil através da tela. Não estou falando que é impossível, mas fica muito mais difícil. Mas nessa manhã eu gostaria de perguntar como está o seu relacionamento com Jesus. Com Jesus não tem telinha, Você não vai entrar no Zoom para falar com Jesus. Ô Jesus, deixa eu entrar no Zoom, marca um horário aí. Manda um convite para mim, que eu vou estar lá, hein? É capaz de a gente chegar atrasado ainda, Mas graças a Deus, graças a Jesus, a obra de Jesus na cruz, a gente tem livre acesso. E a qualquer momento nós podemos falar com Jesus, como a gente estivesse falando com um amigo, e Ele realmente é o nosso amigo. Mas é o nosso Deus, é o nosso Rei. Então, como está o seu relacionamento com Jesus? Como está o seu amor por Jesus? E hoje eu gostaria de trazer uma palavra que está lá em Apocalipse 2. Primeira carta das 7 igrejas, Apocalipse 2, de 1 a 7. É a carta para a igreja de Éfeso. Na NVI diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, em Éfeso, escreva: estas são as minhas palavras, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Como nós sabemos, Apocalipse, o livro da revelação, foi uma revelação de Deus através de João. A gente entende que existem algumas teses sobre se quem escreveu o livro de Apocalipse é o apóstolo João realmente, ou se é o outro João.
mas particularmente eu prefiro achar que foi o apóstolo, por conta de algumas semelhanças, por conta de tempo, por conta de algumas outras questões. Independente do João que escreveu essa carta, nós cremos, a maioria crê que foi o apóstolo João. Essa carta ela foi escrita através de uma revelação muito clara que o próprio Jesus deu. Tá? Foi através de uma visão. Se você ler o capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver que ali a revelação foi tão grande que o João ele caiu. E o próprio Jesus vai lá e levanta ele e fala: calma, sou eu. Fique em paz, meu filho, eu vou te mostrar o fim da história. Eu vou te mostrar o final do livro. Eu vou te mostrar o final da igreja de Cristo. O nosso final. E é muito bom saber que nós seremos vitoriosos. Já somos mais que vencedores, por conta de Jesus. E esse livro da Revelação, então, né, a primeira carta ali, no capítulo 2, essas 7 cartas são direcionadas a 7 igrejas da Ásia, tá? Da Ásia Menor, mais especificamente. E a cidade de Éfeso era a cidade mais importante, a mais influente de todas elas. Consequentemente, a igreja também. Era uma cidade portuária muito grande para a época, 150 mil a 200 mil habitantes. E era uma cidade que, além do seu comércio, além de atrair muita gente de todas as regiões, ela também possuía maravilhas do mundo antigo. Ela se orgulhava do seu título, o título que ela tinha era de guardiã do templo. Não era o templo dos judeus, e muito menos a igreja de Cristo, mas era referência ao templo de Diana. Diana para os romanos ou Artemis para os gregos. E ela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então você imagina aquela coisa monumental, né? Uma coisa magnífica que atraíam ali as multidões, além da adoração muito forte da magia a esses deusas. Posteriormente também, né, mais 2 templos foram ali levantados, só que esses foram templos devotados à adoração dos imperadores romanos. Então era uma igreja forte, era uma igreja boa, era uma igreja que foi fundada, como a gente sabe, por apóstolo Paulo. Então Paulo foi lá e plantou essa igreja, e era uma igreja muito legal. E essa carta foi escrita cerca de 40 anos depois. Tá? E Jesus ele vai, logo no começo ali, ele se apresenta. Como que ele se apresenta? Como aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. É a mesma referência que você vai encontrar um pouquinho antes, no capítulo 1, do verso 12 ao 20, né, onde João ali ele descreve a visão que ele teve de Jesus. E ele descreve dessa forma, né, que Jesus ele andava ali entre os candelabros, né, e esses candelabros representavam as igrejas, eram 7. E o próprio Jesus, o cabeça da igreja, o rei dos reis, aquele que criou e que ama a igreja dele, aquele que sustenta a igreja, ele mesmo incube, né, ele mesmo fala, ele mesmo revela a João para que ele escrevesse isso. Ali no verso 2, né, existe um padrão entre as 7 cartas, e como padrão das 7 cartas, Jesus ele começa falando das obras. Algumas igrejas ele começa falando já das obras que as obras são ruins do que vocês estão fazendo. No caso da igreja de Éfeso, não. No caso da igreja de Éfeso, Jesus ele começa elogiando as obras da igreja. E quais são as obras? Trabalho árduo, né? Aqui no original é um significado mais de labor mesmo, e perseverança. Ou seja, era uma igreja que trabalhava duro. Era uma igreja que não desistia. Era uma igreja que ela lutava, ela estava de pé e trabalhando
firme. Jesus começa elogiando essas obras. Logo depois, também é uma igreja forte na doutrina, no ensino, que não aceitava qualquer ensino. Se vinha alguma pessoa, alguma heresia, alguma coisa fora do que era a doutrina dos apóstolos, eles, aqui não. Aqui não. Eles excluíam, eles revelavam, e aqui diz que o quê? Eles revelaram os falsos apóstolos, pessoas que chegavam lá querendo falar que aquilo que eles estavam falando era verdade. E dentro disso a gente pode associar ao versículo 6, tá? Penúltimo versículo, no qual Jesus fala mais uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então, esses falsos apóstolos estavam associados aos nicolaítas. E o que eram os nicolaítas? Quem eram essas pessoas? Eram pessoas que, trazendo para os nossos dias, pessoas que queriam um cristianismo um pouco mais liberal, um pouco mais coaching, né? A teologia do coaching, a teologia do eu. Eu no centro, Jesus fora do centro. Eu vou pecar, eu vou fazer, porque quanto mais eu pecar, vai, né, a graça de Jesus, já estamos salvos mesmo. Então, vamos aproveitar, vamos superabundar a graça barata, a hipergraça, vários termos para a mesma coisa. E os nicolaítas, eles estavam trazendo essas heresias e falando, não precisa ser tão rígido assim, vocês são muito rígidos, é a época da graça. Dá para viver um cristianismo tranquilo, para com isso, vamos continuar pecando aqui com as nossas práticas antigas. Porém, essa igreja de Éfeso, o que ela fez? Ela excluiu, ela identificava esses falsos apóstolos e não deixava entrar dentro da igreja. E é legal, porque Jesus se agrada. E aqui nós precisamos entender que, por que isso é tão agradável a Jesus? Porque Jesus, o que ele fala no final do versículo 6? Que a igreja de Éfeso odiava essas práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Jesus está falando assim, que as heresias é uma coisa que desperta em Jesus o seu ódio santo. E ódio santo só Jesus pode ter, gente. Ninguém mais, tá? Não vem falar assim, eu estou com ódio santo. Não, você não pode. Não fala isso que está em pecado. Mas Jesus sim, Jesus podia. E por que as heresias despertavam o ódio santo de Jesus? Porque, como eu falei, eles reduziam o poder. Reduziam o poder, reduziam a grandeza, reduziam a soberania da obra redentora de Jesus na cruz. E quando a gente faz isso, é heresia. Jesus não divide a sua glória com ninguém. É inaceitável. Lá no verso 3, ele também diz que é uma igreja que estava suportando as lutas, sofrimentos, perseguições. Aquele ambiente onde a igreja estava vivendo ali, era um ambiente de perseguição. A perseguição de Nero ali continuava com o outro imperador que substituiu. Eles matavam os cristãos, jogavam nas arenas, pegavam os cristãos, faziam de escravos. Mas aqui a gente vê uma igreja que o quê? Não desfalece. Eles continuavam firmes, mesmo com todas as perseguições do império, eles continuavam firmes. Eles suportavam firmes. Ela não desfalecia. Então a gente encontra aqui, até então, uma igreja exemplar. Que igreja é essa? Eu gostaria muito, nossa, gente, se tivesse uma igreja dessa, eu ia lá conhecer. Falei, eu quero copiar, o que é essa igreja? Isso é uma igreja modelo? É uma igreja excelente? Modelo a ser seguido, eles demonstravam muita maturidade. Maturidade na doutrina
maturidade em lidar com os problemas, maturidade em enfrentar os desafios, as perseguições. E não era qualquer tipo de problema, picuinha. Não, eram problemas de vida e morte. E eles tinham muita maturidade e permaneciam firmes. Porém, a gente continua. Porém, Jesus tinha uma queixa contra essa igreja. Uma queixa só. Uma queixa só. E o que ele diz? Você abandonou o primeiro amor. Como eu falei, essa igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo. E se você ler lá em Atos, no momento, nos anos ali que Paulo ficou ali para plantar aquela igreja, essa igreja viveu coisas maravilhosas, sobrenaturais, poderosas. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas naquela cidade. Milagres aconteciam dia após dia. Pessoas eram transformadas ao ponto de que eles ajuntaram os seus livros de magia e levaram para ser queimados. Começou a mudar a estrutura daquela cidade. Tamanho era a transformação que Jesus estava fazendo na vida deles. Então essa igreja, ela foi formada desse jeito. Houve um verdadeiro avivamento naquela cidade. Porque o avivamento a gente vê pelos frutos. Os frutos de pessoas sendo convertidas, transformadas. A estrutura começa a mudar da cidade. Começa a influenciar em todas as áreas, por consequência do avivamento. Então, um verdadeiro avivamento surgiu naquela cidade e daí que surgiu a igreja de Éfeso. Mas, cerca de 40 anos depois, Jesus dá uma sondada naquela igreja. E quando ele vai escrever essa carta, ele fala: tenho uma queixa contra você. Uma queixa. Ele percebeu que essa igreja perdeu o primeiro amor. Aqueles momentos que ela viveu ali no começo, tão maravilhosos. Das pessoas não ficarem acomodadas nos seus lugares, mas pelo contrário, saírem, expandirem o reino, pregarem o evangelho, e aquele avivamento acontecendo ali, eles perderam. E perder o primeiro amor é grave. Ah, mas eles estão firmes, é uma igreja boa. Acho que dá para levar, né? Vamos aí, dá para levar até o final desse jeito. O que Jesus está dizendo ali logo depois? A consequência é muito grave. A consequência é, se você não se arrepender, eu vou tirar o candelabro de vocês do lugar. Eu vou pegar o seu candelabro ali das 7 igrejas e vou tirar do lugar. Aí você fala, não, é só um candelabro, é uma representação. Mas essa representação significa o quê? Vocês deixarão de ser a minha igreja. Eu vou excluir vocês. Então é grave? É grave. Teve gente que fez assim, ó. É isso mesmo. É muito grave. É pesado. Eu não gostaria de receber uma palavra dessa ali naquele momento. Mas Jesus, ele com muita misericórdia e muito amor pela sua igreja, ele chama ela ao arrependimento. O que ele diz ali no verso 5, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Então o próprio Jesus escreve uma carta para essa igreja, para alertá-los. E é uma graça tão grande, que ele simplesmente fala, lembre-se. Lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde você parou. Isso trazendo para nós, ele diz que se a gente se arrepender, se a gente voltar a praticar as obras que praticávamos no começo, quando nós vivíamos o primeiro amor, no princípio,
Então, Ele perdoa. Simples assim. Nesse momento eu gostaria que você parasse um pouco e pensasse: qual é o momento da sua vida que mais você transbordou e queimou de amor por Jesus? Pensa um pouco. Qual foi aquele momento que mais você falou: esse foi o momento que eu não conseguia me conter. Eu precisava pregar o evangelho, eu precisava fazer a diferença na vida de alguém, porque se eu não fizesse isso, não dá. É um amor que não continha dentro de mim. Escrevendo essa mensagem, eu comecei a pensar no momento em que tudo fez sentido na minha vida. Aí eu fui até pesquisar, falei: nossa, que ano que foi isso? E aí eu vi, 20 anos atrás, exatamente, quando eu tinha 12 anos de idade. Nasci no lar cristão, cresci ouvindo a palavra, cresci ouvindo as historinhas. Né? O Simon hoje, essa semana nós acabamos o segundo devocional dele. Acabou, e agora a gente começou de novo, né? Porque a gente já repetiu 2 vezes, e agora esse vai a segunda vez. Ele sabe todas as historinhas que você perguntar. Perguntaram lá quem era o perseguidor da igreja e tal, ele falou 3 lá no dia do Bosque Kids, do Ministério Infantil, que eles fizeram o Dia das Crianças. Ele respondeu. Ele sabe todas as histórias. E assim como ele, eu também cresci dentro da igreja, aprendendo as historinhas. E muito bom, glória a Deus por isso. Só que saber as histórias é uma coisa. Quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, e Jesus começa a te transformar, e as coisas começam a mudar na tua vida, aí essas historinhas começam a fazer uma conexão, que chega ali na cruz de Cristo, e aí você consegue entender a sua vida. Você fala: não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E ali com 12 anos, eu estava em um evento que se chama Som da Chuva. Aí eu pesquisei certinho, foi Som da Chuva 2, lá em BH. Houve um grande avivamento naquela cidade nessa época. Não sei se vocês se lembram. E eu estava ali na ministração e eu sentia o poder de Jesus invadindo. A gente estava ali no coberto, eu sentia a chuva caindo. Eu olhava e falava: mas não. Era uma coisa extraordinária, sobrenatural. E tudo aquilo começou a encher o meu coração. E quando eu voltei lá para Pompeia, no interior, a única coisa que eu queria fazer era colocava na minha cabeça: eu preciso levar os meus amigos para Jesus. Só isso. Eu não sabia nem explicar o plano da salvação direitinho, do jeito que a gente aprende na cartilha. Eu não sabia teologicamente tudo, não sabia quase nada, mas conhecia a minha história. Eu conhecia o Marcelo que queria mudar. Eu lembro que eu colocava ali os Oficina G3 para escutar, não sei quem é dessa época. E eu ficava lá escutando e me quebrantando ali. E eu fui tendo pequenas experiências, do tipo brigar na escola, ligar para pedir perdão. Isso é um quebrantamento, gente. Na época não tinha WhatsApp. Aí você tinha que ligar lá. Ligava, pedir perdão, briguei e tal. Não, estou errado. Estou errado. Aí eu vou explicar por quê. Eu queria fazer isso, meu orgulho falava: não, você não vai fazer isso não, você vai voltar lá e vai brigar de novo. Meu orgulho falava isso, meu eu falava isso. Não, e era uma luta. Mas ali nos momentos orando, Deus invadiu aquele quarto ali e eu falava: eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sabia fazer nada, então eu comecei a chamar o pessoal para ir para a igreja. Na minha cabeça era assim: eles vão para a igreja, vão conhecer Jesus igual eu conheci. Ponto final. Então só começava a chamar: vem comigo. Chamava a turminha do skate: vem, a turminha do skate era aquilo lá: vamos para a igreja? Vamos. De skate para a igreja? É. De boné? É. Tênis rasgado? É. E ia.
E por graça e misericórdia de Jesus, as conversões começaram a acontecer. Não foi de uma hora para outra, demorou alguns anos. Demorou, mas começaram a acontecer. Mas por quê? Porque esse fogo, essa paixão que estava dentro de mim, eu não conseguia conter. Eu precisava falar do amor redentor, do amor que me salvou. Simples assim. Então, eu lembrando das primeiras obras, do princípio da minha vida, eu lembrando o que Jesus fez, toda vez, acho que é um ciclo que nós vivemos, né? Eu acho que isso é saudável. Mas nesse ciclo a gente não pode ficar parado no meio do ciclo. Se você está se aprofundando na palavra, se você tem uma doutrina muito forte já, conhece bem teologicamente tudo, não fique parado ali. Ande, avance, se aprofunde também na presença de Deus e nas experiências com Deus, porque isso também é importante. Agora, se você está vivendo experiências com Deus, como vive ali no primeiro, amor, não pare ali também, se aprofunde na palavra. Não fique parado nesse ciclo. E toda vez eu tenho que voltar ali para aquele lugar, para o lugar de origem. Agora pensa na sua vida, qual é o teu lugar de origem? Onde você se encontrou com Jesus, aonde tudo mudou. Eu costumo falar para quem vai entrar no ministério, né, Leandro e Lucas, que vocês precisam ter, que essas pessoas precisam ter convicção do chamado. Convicção. Porque quando vocês estiverem no ministério, vocês vão se lembrar desse chamado de Deus. Quando vocês estiverem desanimados, quando vocês estiverem preocupados com as contas no final do mês, você vai lembrar do seu chamado. Você vai lembrar em quem o chamou. E quem o chamou foi Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Ele cuida de você. A mesma coisa na nossa vida como cristão. Às vezes a gente precisa voltar para o nosso lugar de origem e lembrar do princípio. E lembrar do primeiro amor. Em Mateus 24:11 diz que o quê? Que o amor de muitos se esfriará devido ao aumento da maldade. Isso está acontecendo ou não está? O amor de muitos se esfriará devido ao aumento da maldade. E aqui isso tem a ver com quem? Com o nosso inimigo, que não são as pessoas ao nosso redor. Pelo contrário, nós devemos amar as nossas pessoas. Qualquer pessoa. Os nossos irmãos e irmãs, sejam da igreja ou não. Mas vem do nosso inimigo, do diabo, das potestades, dos demônios. Eles querem que justamente isso aconteça. Que o amor se esfrie. Eles lutam sem cessar para que o amor por Jesus se esfrie. Porque se eles conseguirem isso, eles ganharam. Então eles estão constantemente lutando para que isso aconteça. Para que o nosso amor se esfrie. Nosso amor por Jesus. Mas eu gosto de uma ministração que eu escuto de um cantor e ele fala que o amor de muitos se esfriará, mas não todos. A gente às vezes lê esse versículo e fala, o amor vai esfriar. Beleza, normal. Mas não todos. Você está onde? Na turminha dos que não se esfriará? Ou na turminha dos que já está esfriando? Ou já esfriou? E quais são, né? Quem são aqueles no qual o amor não se esfriará? Aqueles que amam a Jesus, aqueles que são igreja dele, porque nós somos a igreja de Jesus. E o que a palavra diz? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A nossa posição não é de defesa, a nossa posição é sempre de ataque. Quem gosta de jogar bola fala, o melhor ataque é a defesa, ou a melhor defesa é o ataque, não é isso? É isso mesmo. É bíblico. É bíblico, de certa forma. Porque as portas do inferno não prevalecerão. As portas estão lá. Quem vai derrubar é a igreja de Cristo. Não ao contrário.
eles vão derrubar, eles estão tentando e vão derrubar a nossa. Nunca. Qualquer perseguição vier e ela está vindo, não vai. Não. A Igreja de Cristo sempre vai avançar. Como ela avança nos países perseguidos, como ela avança aqui. Século após século, a Igreja de Cristo está avançando. Como está o seu amor por Jesus? Como está o seu amor pela Igreja de Cristo? Como está o seu amor pelas pessoas? Como está? Pense nesse momento. Para nós, graças a Deus, não é tarde. Não é tarde como, infelizmente, é tarde para a igreja de Éfeso. Porque a igreja de Éfeso não existe mais. Nós podemos sondar a nossa vida hoje, podemos identificar o nosso lugar de origem, identificar onde paramos, nos arrepender e buscar ao Senhor. Porque o seu amor pode ter esfriado por Jesus. Pode até ter esfriado. Mas o amor de Jesus por você nunca vai esfriar. Nunca, jamais. É só você olhar para a cruz e ver o que Ele fez por amor a você. E o nosso lugar de origem tem a ver com isso, com a nossa redenção, com a nossa salvação, com o que Jesus fez por amor a você. Ainda há tempo. E essa é uma luta que é constante. Não é uma luta assim, agora estou com o coração aquecido e pronto, acabou. Vou ficar aquecido. A gente lembra lá na carta de Timóteo, Paulo escreveu, seu amado filho Timóteo, estava passando também muitas lutas, inclusive ele estava sendo pastor de que igreja? De Éfeso. E ele fala o quê? Não deixe esfriar. Não deixe se esfriar. Ponha fogo. Ele usa ali o termo da brasa, né? Do fogo mesmo, da fogueira. Então o papel de não deixar o amor se esfriar tem a ver conosco. Nós não devemos deixar o amor se esfriar. Tente identificar as coisas que fazem isso. Seja situações, seja pessoas, seja relacionamentos, o que for. Não deixe o amor esfriar. Busque. Busque estar perto da chama, da fonte, que é Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia infinita, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz sempre de volta para o lugar de origem e nos faz lembrar da Tua obra em nós. Nos ajuda, Senhor, a identificar, nos ajuda, Senhor, a sondar os nossos corações, para que a gente não se esfrie, mas que, pelo contrário, os nossos relacionamentos que foram esfriados nesses últimos anos, possam ser aquecidos novamente pelo Seu amor. Que o Teu amor em nós possa transbordar, de forma que a gente consiga alcançar esses corações que estão perdidos. Nos usa, Senhor, como igreja do Senhor, porque nós queremos avançar. E chegou o tempo de avançar, chegou o tempo de colher. E Deus, não nos deixe parar de plantar também, de semear. Nos ajuda, Senhor, a ter esse coração que entende que nós fomos chamados para repartir. Repartir não só recursos, não só bens materiais, mas também repartir o principal, que é o Teu amor. Nos ajuda a ter as motivações corretas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a não nos prender, Senhor, com o nosso próprio orgulho, com o nosso próprio eu, a nossa própria cegueira, mas que o Senhor possa abrir os nossos olhos para aquilo que o Senhor está fazendo e para aquilo que o Senhor quer fazer. Nós somos privilegiados, Senhor, de fazer parte da Tua igreja,
privilegiados, Senhor, de fazer parte de um corpo, de uma comunidade, com toda a originalidade, com toda a identidade que o Senhor nos deu aqui, Holiness do Bosque. Mas nós queremos expandir, Senhor. Nós queremos ser abertos, queremos receber mais e mais pessoas. Nos dê esse coração, Senhor, que ama. E não nos deixe, Senhor, esquecer. Não nos deixe esfriar. Não nos deixe esquecer do primeiro amor. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é a cabeça da igreja. E sem o Senhor, não somos nada. Nós te louvamos, Senhor, e ansiamos a tua volta como a noiva de Cristo, como a sua noiva. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós temos um visitante, Luan Bariolo. Ficar de pé, por favor. Seja bem-vindo. Foi convidado pelo Leandro, namorado da Mimi. É isso, né? Namorado da Mimi. Muito bem-vindo. Volte sempre. Você mora lá. Pirassununga, onde ela faz faculdade. Então, seja muito bem-vindo, tá? Todo domingo estamos aqui. Temos avisos? Vamos encerrar então, depois a gente faz os avisos, tá? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que nos aquece, que nos transforma, consolação, a unção e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Alô, alô.